Já foi possível, tanto para o São Paulo quanto para o Grupo Mondelez, fazer uma análise do impacto de marca e dessa ação nesse período já existente do Morumbis? A gente compra relatórios, os relatórios mostram, os resultados são muito positivos. Tem coisas que o relatório não mostra, né? Nós estamos aqui hoje e várias vezes falamos Morumbis. Não há relatório que mostre o impacto do Morumbis. O custo segundo disso, do Morumbis, né? Se tivesse no nosso painel aqui aparecendo o logo, nós estaríamos monetizando e informando quanto custaria isso. Mas é até difícil de você mensurar porque a gente fala, todo mundo fala Morumbis. Então o impacto é muito maior, os resultados são muito bons e o impacto, na verdade, é muito maior que ele. E qual que é o tempo de contrato? Um contrato de 3 anos, que era uma coisa, como foi muito rápido, era uma coisa que a Mondelez tinha aprovação regional, então eles preferiram fazer um contrato só de 3 anos e agora a gente começa a negociação para renovação. O São Paulo divulgou no período o investimento da Mondelez, isso foi um número público trazido? Não, o São Paulo tem por princípio, João, não falar, a gente tem cláusulas de confidencialidade nos nossos contratos e a gente tem por princípio não falar em valores. O que eu posso dizer é que é um valor bastante significativo, eu diria que por ano, claro, você tem contratos de 10 anos que no valor total é maior, mas por ano é o maior contrato de name rights que existe no Brasil. Vale mais ou menos do que o patrocínio da camisa, o naming do estádio hoje? Vale menos. Hoje, os clubes de futebol têm a sorte de ter as Betis como um patrocinador master. Então, os valores hoje são muito importantes para as empresas, para os clubes, por causa do mercado de betting, que é um mercado extremamente aquecido e ainda iniciante no Brasil. Então, um patrocinador master hoje investe, eu diria que 3 a 4 vezes mais do que o valor de um patrocínio de um name right. No caso do São Paulo, né? De outros clubes eu não posso te... Você disse que o São Paulo está abrindo a negociação agora para renovação. Então, a ideia do São Paulo é manter o nome Morumbis e estar conversando com a Mondelez. É essa a ideia. No segundo semestre a gente vai começar essa negociação agora. A gente tem muita expectativa de começar e concluir rapidamente, como foi no primeiro, porque é um case de sucesso. A gente tem certeza e tem informações que que a Mondelez, a gente sabe, conversa bastante com eles são bastante satisfeitos com o resultado, então a gente espera que a gente consiga renovar o contrato. A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. E aí do Oscar, não tem lá uma grande novidade, mas foi só atualizada a situação dele, portanto, que ele começou na última segunda-feira, dia 28, no caso ontem, a sua recuperação, né, dessa fratura que ele sofreu nas 3 vértebras lombares, né, L1, L2 e L3, ele deu a sequência nesse tratamento, então, na parte interna do CT. Essa manhã tem uma expectativa de volta em um mês e meio, né? A gente espera o Oscar, então, de volta lá para o começo de setembro. São, assim, 2 ausências bastante sentidas aí, assim, principalmente quando você olha para esse meio campo, né? Porque o São Paulo, ele vem jogando com uma trinca de volantes, então, Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio. Vem entrando para jogo o Rodriguinho também, que eu acho que pode evoluir, a gente vai também discutir a questão do Rodriguinho, acho que ele pode ter uma evolução, mas são ausências, assim, a gente pensa, São Paulo já tá bem, já tá bastante ajustado tecnicamente e é um time que tá conseguindo performar melhor. Mas esses 2 caras, eles poderiam assumir um papel hoje muito fundamental também, né? Então, é o ganho técnico que você perde com essas ausências. Você acha que tá faltando mais um meia nesse plantel para a ausência do Oscar, ou você não é favorável? A gente vai falar ainda de contratações, ainda de mercado da bola, mas você acha que falta um cara, apesar do Rodriguinho estar sendo utilizado? Gabi, assim, em uma situação normal, poderia ter um jogador, mais um, né, jogador de criação, de armação ali, até pelo Lucas não ser exatamente um jogador de criação, e poder até ser usado mais como uma dupla de ataque, um segundo atacante nesse novo sistema, né? Agora, não dá para dissociar isso da questão financeira, né? O que eu venho dizendo aqui há algum tempo, eu acho que só dá para contratar, na minha visão pelo menos, né?
se for dentro de alguns pilares muito específicos, né, um jogador em fim de contrato, um jogador que venha de graça, um jogador com salário barato, uma troca, desprender um valor aí para investir, né, em um jogador, eu não acho que seja o ideal nesse momento, não faria. E acho que São Paulo não deve fazer. Então, sigo com essa visão aí, tenho falado isso bastante aqui nas últimas semanas. Acho que chegou a hora de fechar essa torneira aí, para usar a analogia feita ontem pelo presidente interino do Corinthians, né, sobre a caixa d'água cheia de furos. Tá na hora de tampar os furos aí da caixa d'água, né, para parar de jorrar o dinheiro. Então eu não contrataria ninguém, de verdade. Eu iria com esse elenco até o fim da temporada, a menos que apareça aí dentro de um cenário uma possibilidade de mercado nesses moldes que eu citei, né, um jogador jovem um jogador em fim de contrato, um jogador vindo de graça, um jogador com salário baixo. E assim, atletas que se encaixem nesse modelo não são os melhores. O cara tá no fim de contrato sem renovar, o cara é um jogador barato, o cara tá vindo de graça, ele não vai ser dos top, né? Não vai ser daqueles melhores. Ou buscar uma solução mais criativa em um time de outro nível, pensando em alguém que possa evoluir, mas acho que nesse estágio da temporada é meio ruim você fazer uma aposta como essa, né? Sei lá, por exemplo, buscar um cara na Série B que esteja se destacando para tentar desenvolver, sabe? Eu não acho que nesse momento da temporada caiba esse tipo de coisa. Então, eu, sim, olho com muito cuidado para essa questão aí do mercado, porque, de novo, começar a investir, gastar de forma exagerada e desesperada para tapar um buraco ou outro, ou um furo ou outro da caixa d'água, eu acho que é ruim, de verdade. Eu não faria isso mesmo nesse momento. Eu acho que com o que o São Paulo tem, dá para competir até o fim da temporada. É claro que faltam alguns jogadores. Falta um lateral direito, falta um jogador de criação, falta, não tô dizendo aqui que não. Antes que alguém diga, tá falando que não precisa contratar, não. Falando que eu não contrataria pela situação financeira que o clube vive. E aí, no fim do ano, você olha pro elenco, faz um balanço e aí começa a projetar a próxima temporada e buscar contratações pontuais. Por exemplo, São Paulo precisa de um lateral direito, é fato. São Paulo precisa de mais um zagueiro, é fato. Tá jogando com 3, tem 4 no elenco. Eu acho que pra posição ali dos volantes, o São Paulo tá bem servido. Tem o Alisson, tem o Bobadilha, tem o Marcos. O Luiz Gustavo a gente vai ver como vai evoluir a questão de saúde dele para voltar ou não. Tem o Pablo Maia, que é um jogador a se recuperar dentro do elenco. Tem o próprio Luan, que pode ser recuperado. Então, para essas funções dos volantes, acho que o São Paulo tem bons jogadores, está bem servido. Para o meio de criação, você tem o Lucas e o Oscar. O Lucas um pouco menos criativo, mas você tem lá um jogador que pode fazer essa função. Para os atacantes, você tem o Ferreirinha, você tem o André Silva, tem o Tapia, que chegou agora, o Lucas pode fazer essa função, o Luciano. Tem os meninos de velocidade, né? O Luca, o Henrique Carmo, o próprio Lucas Ferreira. É excepcional? Não, eu acho que tem espaços ali de jogadores que poderiam ser contratados, né? Ou espaços para contratar. Só que a situação financeira, né, do time, ela não é boa, então fica muito difícil, né? E aí o comentário aqui que faz o Odri, ou Adri, não sei, do Marcos Antônio, ele fala, o Marcos Antônio também não era dos tops e era caro. A diretoria cansou de ser criticada, agora vamos ver Agora vemos o quanto ele joga. Então, essa é a exceção que confirma a regra, né? Ele mostra como é difícil você encontrar esse tipo de jogador que não seja barato, né? Eu não sei quanto custa o Marcos Antônio mensalmente para o São Paulo, mas eu imagino, Dri, que não seja barato. Ele é um jogador que estava na Europa, ele jogava na Lazio. Ele não é um cara que estava num time pequeno do estadual, ele não é um cara que estava na Série B do Brasileirão. Ele é um ótimo jogador. Para mim, ele é o melhor jogador do time na temporada, mas eu não acho que ele seja barato. Ele ainda está emprestado para o São Paulo e eu não sei, Gabi, se tem obrigação de compra, preferência de compra, não sei quanto custa, se você até tiver essas informações para complementar em relação ao passe dele, mas eu não acho que o Marcos Antônio seja 4,2 milhões de euros parcelados em 3 anos, né? Bom negócio. Acertado. Sim. É um ótimo negócio, né? Mas são 20 e pouquinhos milhões de reais, né? É um excelente negócio. Então, assim, buscar mais desses. Tentar encontrar mais desses jogadores emprestados, como eu disse, algo que se encaixa na realidade financeira do clube. Se isso ocorrer, sou muito a favor de contratar. Agora, se não ocorrer, fazer investimentos, tentar contratar jogador caro, o São Paulo não tem condições para isso, né? Eu vejo muita gente no chat falando do Matias Rojas, que acho que estava no River, enfim, eu não sei se ele está sem contrato exatamente. Eu acho ele bom jogador, cara. Eu acho ele bom jogador mesmo. Mas tem duas coisas em relação ao Matias. Quanto vai custar? Ele é um jogador caro. Eu acho que ele só voltaria para o Brasil para ganhar na casa de 1 milhão por mês. O São Paulo não tem condição de fazer esse tipo de investimento. E, assim,
que vai entregar o Matias Rojo. Ele foi muito mal no Corinthians, ele não foi bem. Teve uma passagem muito rápida pelo Inter Miami e no River também passou e foi embora, né? Então, você vai contratar um jogador que nos últimos 3 clubes que ele jogou, ele não foi bem, ganhando o que ele pretende ganhar, mais de 1 milhão por mês tranquilamente, eu não contrataria também. Então, é preciso ver várias questões, né? Quando você pensa em contratar um jogador. Exatamente. E só pra gente falar também desse meio-campo, Raí Monteiro, antes do jogo contra o Juventude, o UOL postou uma matéria muito interessante que revela uma conversa do Crespo com este rapaz que vai aparecer na tela, Rodriguinho. O Rodriguinho teve uma conversa com ele antes do jogo contra o Juventude, e aí o Crespo, assim, deu um voto de confiança, perguntou onde ele fica mais confortável para jogar, então, assim, tentou extrair algo dali, usou ele contra o Juventude e usa ele também no jogo contra o Fluminense. Ele quase faz um golaço ali, né? Ele sai dando 2 chapéus ali, quase consegue fazer um belo gol, mas ganha esse voto de confiança do Crespo. E aí tem até uma enquete no chat. Eu, no começo da temporada, e ainda tenho um pouco desse pensamento, acho que o empréstimo faria bem pro Rodriguinho, faria bem para ele voltar, assim, até mais ambicioso, né? Acho que ele poderia voltar com outro pensamento, como foi. E aí, cara, não tô fazendo comparação de forma alguma, mas como foi o Hernanes pro Santo André, por exemplo, né? Que volta bem, porque acho que ele é um meia muito talentoso. Acho que tecnicamente ele é um jogador que ele mostra o seu futebol, né? Ele consegue mostrar, mas fisicamente, para mim, ele tá muito abaixo de uma Série A, né? Então ele não consegue trombar no meio, ele não consegue ter um pouco desse estilo. Ele sempre foi assim, desde a base, mas ele não vem conseguindo performar tão bem. Eu te pergunto, Raí Monteiro, na ausência do Oscar, na ausência desse meia, acha que é um jogador que merece ter uma sequência, quem sabe até como titular, ou seria, assim, mais jogo para o São Paulo e para o Rodriguinho, um empréstimo para ele voltar mais pronto, de repente, fisicamente evoluído? Você acha que é algo nesse sentido, Raí? Olha, Gabi, eu, assim, em relação ao Rodriguinho, eu acho que ele é um jogador muito inconstante, muito mesmo. Ele até parece ser um jogador talentoso, mas é difícil afirmar isso com a tamanha inconstância, né? Ele entra bem um jogo, aí ele joga mal 2, 3, aí ele fica um mês sem jogar. Então é bem difícil avaliar um jogador assim como ele, né? Agora eu acho que se apresenta um panorama muito propício para ele ter mais minutos. Não tem nenhum jogador da característica dele no elenco, a característica que em tese ele possui, né? De ser um meia mais criativo. Então, assim, eu acho que essa é o momento dele mostrar nos treinamentos que merece, que pode, quando entrar nos jogos, entregar ao máximo. Ele entrou bem contra o Corinthians, entrou bem contra o Fluminense, foi o último jogo, e tinha entrado mal na minha opinião, pelo menos, né, contra o Juventude. Então, assim, muita oscilação, né? É trabalhar para mostrar nos treinamentos que pode ter um espaço e que ele merece jogar. Eu me lembro muito que o Rogério, lá atrás, quando o Rogério lançou ele, foi até num jogo contra a Católica, na Sul-Americana de 22, talvez, que o São Paulo fez a final. Foi 22. O querido Giovanni Chacon, que está aqui na minha frente, me confirma que foi 22. Eu me lembro que o Rogério falou muito que ele era um jogador bastante talentoso, né? Gostava muito dele nos treinos e tal. E eu lembro que ele entra naquele jogo e faz o gol. Na estreia dele, ele entrou e fez um gol. Então, e isso faz muito tempo. A gente tá falando de 22, estamos em 25, 3 anos se passaram, né? E ele não conseguiu, nesse período todo, se firmar como uma opção em nenhum momento. Não tô nem falando como titular, como uma opção. O cara que ele constantemente joga, participa bastante. Numa segunda unidade, talvez é o titular. Então, assim, eu acho que ele precisa mostrar mais. E assim, faz bastante tempo que ele tá no time de cima e mostrou pouco. Quem sabe seja agora uma oportunidade com o Crespo dele conseguir. Eu não emprestaria agora, sabe? Talvez no ano que vem. Se o treinador avaliar e ver que, não, vai precisar de mais tempo em outro lugar. Nesse momento, né, ele pode ser trabalhado aí para ser mais utilizado, para ser mais útil, principalmente. Então, nesse momento, nem cogitaria. Acho que nesse momento não dá para sair ninguém, sinceramente. Sim. Ninguém pode sair nesse momento. Vai parecer muito louco isso que eu vou dizer, mas nem o Igor Vinícius eu teria negociado agora, sabe? Ele poderia estar sendo utilizado, cara. Como ele ia encaixar no sistema com 3 zagueiros, a gente não sabe. E o São Paulo não tem outro lateral direito nesse momento. Então nem ele eu teria negociado, como uma composição de elenco mesmo. Pode ser que no final da temporada ele saísse, né, de alguma forma. Mas o Rodriguinho eu não negociaria nesse momento, não emprestaria nem nada do tipo.
Manteria ele no elenco, trabalhando, treinando, boas conversas ali para tentar tirar mais do cara, né? E tentar usar ele e ser mais útil aí ao longo dessa temporada, porque ele pode ser bastante importante. Eu vou discordar pontualmente do fator Igor Vinícius, que para mim já era fim de ciclo, mas assim, quando eu vejo o São Paulo no mercado buscando um lateral e vejo o Moreira jogando no Porto, me dá uma dor também, porque ele não foi vendido, não foi por empréstimo por um baita valor, 2 milhões de dólares, assim, não é um valor de euros, melhor dizendo, não é um valor que muda a vida do São Paulo e, cara, para ir contratar um outro lateral, talvez você gaste mais do que isso, né? Mas acho que de fato essas ausências para a direita é o que a gente vai ter que comentar. Em relação ao Rodriguinho, é o 4º ano dele já da equipe profissional, né? E aí ele marcou um gol contra o Náutico essa temporada. Ele tinha feito, então, um gol ali que não foi, né, enfim, uma grande jogada, mas é um chute de qualidade. E eu fiz a pergunta na época para o Zubeldia na coletiva em relação ao gol do Rodriguinho, fazendo uma linha dos fatos, né? Ele tem 21 anos já, mas é apenas o 4º ano dele da equipe profissional. Então ele é um jogador que é apenas... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Ô Solé, falando um pouco antes de falar de ter uma notícia importante do time para a sequência, mas falando um pouco de política do São Paulo, eu assim tenho uma impressão de que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, já tem uma candidata para sucedê-lo no comando do tricolor paulista. E é uma candidata Mara, né? É uma candidata Mara e tá tudo em família. No caso... Vai trocar a dança das cadeiras? Sai o Júlio Casares para entrar a Mara Casares, que é a ex-esposa do Júlio Casares, mãe dos filhos do Casares, que é conselheira mais votada da última Assembleia do São Paulo, que hoje está de aniversário, faz aniversário, então parabéns a Mara Casares. Ô Soleri, e assim, eu falo do aniversário da Mara Casares hoje, porque uma coisa tem a ver com a outra, porque o Casares aproveita o aniversário da ex-esposa para exaltá-la de uma forma, podemos dizer assim, institucional. Então, ele fez 3 postagens hoje a respeito da Mara Casares. A primeira delas diz o seguinte, em casa? Eu acho que não. O Casares, inclusive, hoje ele tem um relacionamento público. Eu falo isso porque, como é público através do Instagram, com uma atriz. Verdade, né? No aniversário dela, ele contratou algum cantor, não foi? Tirou dentro de uma caixa? Foi alguma coisa assim, não foi? Inclusive, ela chama Mara também. Pois é. Abraço, Mara Maravilha. Ela é atriz, inclusive ela tem peças aqui em exibições em São Paulo e tal. Então, mas o Casares isso é muito legal, ele tem um bom relacionamento com a ex-esposa. Óbvio que foi uma brincadeirinha infame que eu falei, né, desse homem. Que é uma, sim, que é uma figura... Óbvio que não, né? E assim, só estamos falando disso, tá? Porque isso envolve tem a ver com a política do São Paulo, claramente. E mostra como é um grande feudo a política do São Paulo, né? Que você vai passando ali pra alguém próximo de você, não pra alguém que vá concorrer ao cargo numa eleição que os sócios vão votar, né? E o nome da Mara Casares já surgiu há alguns meses na política do São Paulo. Eu me lembro de alguma declaração ou outra do Casares negando de um primeiro momento, mas não negando, isso é impossível, negando no sentido, não existe ainda essa conversa de candidato no São Paulo. Porém, hoje, aniversário da Mara Casares, 3 postagens do presidente do São Paulo. A primeira delas, ele exalta: mãe exemplar dos meus filhos e uma líder que trabalha muito pelo São Paulo. Como conselheira mais votada na última Assembleia, nos orgulha com sua dedicação e comprometimento. Feliz aniversário. Primeira postagem. A segunda: feliz aniversário, Mara Casares. Saúde e muitas realizações. E aí ele coloca um banner, que inclusive está numa tela de computador pela foto que o Casares postou, dizendo o seguinte, Mara Casares, diretora feminina, cultural e de eventos do São Paulo Futebol Clube. O SPFC agradece a sua dedicação.
conselheira eleita com 936 votos, maior número de votos na história. Então, sempre exaltando que a Mara Casares é a conselheira mais eleita e o maior número de votos que um conselheiro já teve na história. Em terceiro, um terceiro post que ele retuita, né? Ele reposta da própria Mara Casares, que é um vídeo institucional em que diz respeito a uma campanha do mês de julho, mês da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Então é um vídeo institucional mostrando os trabalhos realizados pela Mara Casares. Conversando com algumas pessoas e até por conta dessas postagens, claro que ainda falta um pouquinho, né, para a próxima eleição do São Paulo, né? São triênios. O Júlio Casares ele foi reeleito para um triênio 24, 25, 26. Então temos mais um ano de gestão Casares, além do término desse ano, mais um ano. Mas hoje, assim, o termômetro aponta muito que dentro dessa luta, dessa briga por uma sucessão, inclusive que hoje a diretoria do São Paulo já não é mais tão coesa assim com relação a Casares, Belmonte e tudo mais. Hoje, o nome da Mara Casares, que faz aniversário, tem muita força nos bastidores, pelo menos teria um respaldo de Júlio Casares aí para ser uma sucessora do atual presidente do São Paulo. Então, isso não poderia gerar uma desavença interna com o próprio Belmonte, que também já foi visto como um sucessor natural do Júlio Casares? Ou talvez o próprio Belmonte, nesse momento, não queira o cargo? Não sei, eu só sei que o Belmonte é um postulante. Ele é um postulante. Como diretor de futebol do São Paulo, ele é um postulante, inclusive no momento em que existiu uma coesão maior entre a atual diretoria, foi falado de que poderia até acontecer uma inversão, né? No caso, o Belmonte ser o presidente do São Paulo e o Júlio Casares na gestão Belmonte ser o diretor de futebol. Hoje, isso perdeu um pouco de força. No momento em que esse assunto, esse nome da Mara Casares começou a ganhar força. Então, hoje num termômetro da política do São Paulo, eu acho que ela é uma boa postulante. Será a candidata da situação, ou pelo menos do Casares? Não dá para cravar ainda, é muito cedo, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte, mas ela é sim uma das possibilidades hoje para ter um cargo alto no São Paulo, por ter um respaldo, né, como essas próprias postagens elas mostram, né, a conselheira mais votada da história e tudo, mas teria um apoio interno aí dessa principal figura hoje da política do São Paulo, que é o Júlio Casares. E a gente sabe também, né, PDV, como que a influência da principal organizada do São Paulo é forte. Sim. Dentro da opinião política do clube, dentro de tomadas de decisões feitas pela própria diretoria do São Paulo. E o nome do próprio Belmonte foi ligado a fracassos, né? Isso. Por parte das organizadas. Será que também não é esse movimento de, tira ele, porque os caras que cobram não vão muito com a cara dele, aí a gente experimenta uma outra figura? Assim, ficou muito claro isso, né, em algumas postagens da principal figura hoje da organizada do São Paulo, que não é mais o presidente, que é o Baby, mas é quem manda, podemos dizer assim, na Independente. Como se fosse o presidente de honra. Isso, presidente de honra. Presidente isso. De honra, isso. Eu acho assim, engraçado porque a gestão do Casares, essa segunda gestão, ela é a mesma que a primeira, né? E o Casares, ele de alguma forma, ele não leva a culpa pelos fracassos do São Paulo e leva a fama pelo sucesso, né, dos títulos de Copa do Brasil e Campeonato Paulista e Supercopa. E o Belmonte, que estava também em todas essas conquistas, ele é lembrado apenas pelos fracassos, né? Então, existe uma tentativa de colar uma narrativa de que o Casares, a culpa que o Casares teria seria de não mandar embora Belmonte, Chapecó e Rui Costa. Uhum. São os nomes mais falados pela principal organizada do São Paulo. Mas eles estão sempre juntos, né? Então,
ou todo mundo fracassa ou todo mundo tem sucesso nessa gestão do São Paulo. Mas na visão da principal organizada do Tricolor Paulista, que é aliada a essa gestão, ou pelo menos aliada ao Júlio Casares, não existe isso. Inclusive, há 2 semanas a gente viu aí essa conversa de membros da organizada do São Paulo com jogadores e elenco. Muitas vezes os clubes acabam repudiando esse tipo de atitude, não permitem. Esse foi uma reunião permitida, né? Colocada em pauta, de alguma forma estava na agenda de todo mundo esse encontro entre independentes jogadores. E falado publicamente. Quando eles chegaram lá, todo mundo viu que eles estavam na porta lá esperando para entrar. Exatamente. Então, até mesmo no momento de crise, de cobrança, existe talvez essa sintonia aí entre as partes. Mas vamos ficar de olho, né? Hoje eu achei interessante, por ser esse aniversário da Mara Casares, em que realmente o Casares optou por exaltar não só a figura de mãe, que é importante, né, dos filhos, eles não são mais casados, mas existe um elo eterno entre eles, e isso a gente precisa sempre respeitar, mas principalmente falando da figura política da Mara dentro do São Paulo. É um nome que já foi falado há algum tempo que poderia surgir aí, e acho que tem muito a ver esse tipo de postagem com um pensamento visando o futuro do São Paulo, viu, Soler? Boa. Dentro de campo agora sobre o Tricolor Paulista, que é o que mais importa pro torcedor, porque quinta-feira tem jogo. Isso, ainda sem o Lucas Moura, porém, em breve teremos o retorno do camisa 7. Hoje ele iniciou a fase de transição física. Boa. Depois de sentir dores no joelho, Lucas Moura deve ficar à disposição em breve, à disposição do técnico Hernan Crespo, no caso, em breve, no time do São Paulo, viu, Gustavo Soler? E aí? E aí que teremos o Crespo ganhando reforços em breve. Reforços nível terno dele? Não, o Lucas acho que é nível terno Crespo. Agora, jogadores que podem chegar ao São Paulo, aí é mais difícil ter o nível do terno do Crespo. O São Paulo já contratou alguns caras nesse ano e não gastou R$1, né? Para aquisição de passe. O Tapia foi por empréstimo. O Oscar tava sem clube. O Enzo Dias veio por empréstimo. O Wendel veio troca. O Wendel foi uma troca, mas acho que... Todas oneram o clube de alguma forma. Mas essa troca do Wendel, você deu Moreira, eu acho que dá pra colocar... Moreira que estreou, né, no Porto, no amistoso de pré-temporada. E o São Paulo hoje... Essa troca, sabendo que o Wendel ficaria livre no mercado no meio do ano... Eu não teria feito, não. E o Wendel só foi virar titular agora, né? Só foi virar titular agora, ainda não é titular, né, na verdade, porque o Enzo Dias passou mal antes do jogo contra o Corinthians. Ainda tá em recuperação, já foi titular contra o Fluminense. O Wendel deu uma melhorada, deu uma evoluída. Agora, o São Paulo não tem lateral direito hoje, né? O Moreira seria titularzaço dessa aula do São Paulo. Sim, exatamente. Mas o São Paulo está no mercado justamente para reforçar aí o time do Crespo, mas as opções... Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo Tricolor negocia com os promotores da Shakira a realização de mais um show da cantora colombiana. Ela já se apresentou em fevereiro desse ano no Morumbis para mais de 70 mil pessoas. A tendência é que esse show aconteça em dezembro, embora o São Paulo e os promotores discutam as datas. Vale a lembrança de que o Campeonato Brasileiro nesse ano vai avançar no mês de dezembro por conta da paralisação por causa da Copa do Mundo de Clubes. E é importante dizer que se o show da Shakira acontecer em dezembro, vai garantir mais dinheiro ao São Paulo. Isso porque o Tricolor fez um acordo com a Live Nation que garante a ele R$20 livres de impostos para o Tricolor por cada ingresso vendido. Então o São Paulo, além de faturar com o aluguel do seu estádio, agora fatura também um valor fixo por cada ingresso vendido. A expectativa é de que um show para 80 mil pessoas assegure ao São Paulo algo na casa dos R$4,5 milhões de reais. Em relação ao show, definição deve acontecer nos próximos dias, mas há enorme vontade do São Paulo, da Live Nation e dos representantes da Shakira de realizar essa apresentação no mês de dezembro. Tricolor que já tem garantidos para o restante da temporada mais 2 shows do Oasis, um do Linkin Park, um da Dua Lipa e outro do Imagine Dragon.